Oi, 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 gente! Fala galera, tudo bem? Invadi mais uma vez aqui o SingularCast e hoje eu tô com uma convidada muito especial, uma aluna nossa, com a gente aqui para o podcast, mais um SingularCast do Grupo Medcoff. Eu sou Henrique, professor e coordenador da cirurgia geral e hoje mais um episódio do SingularCast que a gente vai conversar com ela. Então se apresente pra gente, por favor. Oi, gente, eu sou a Janaína Maia, falando do Medcoff no ano de 2024. Tô aqui para falar um pouquinho de como foi minha trajetória até a aprovação. A Jana foi nossa aluna, né, do Medcoff, do Hands-On e da mentoria. Então, ela é uma pessoa muito especial que ficou com a gente aí durante o ano e foi muito legal. Ela foi minha aluna da mentoria, né? Por isso que eu tô aqui hoje invadindo o podcast do Matheus, tá? Ele tá cansado já de trabalhar, pediu ajuda e foi muito legal, né? Foi um ano de muitos sacrifícios, né? A gente fez várias reuniões aí, trabalhou bastante, mas foi muito legal porque deu certo. Então começa falando aonde você foi aprovada, né? Por isso que estamos aqui hoje. Eu fui aprovada em medicina de emergência no Hospital Geral do Grajaú. Muito bom. E ainda tá esperando algumas coisas aí, né? Mas Isso. lá é um dos que você queria, não era? Muito. Lá é muito bom. A emergência lá, as residências lá são muito boas, né? O Grajaú, para quem não sabe, é o hospital da nossa formação. Eu fiz faculdade de medicina de Santo Amaro e ela também, né? Minha caloura. Que turma que você era mesmo? 52. 52. Eu sou da turma 42. Eu Olha só entrei que quando legal. tava saindo. É, muito legal. E ela vai fazer emergência lá. Lá é um hospital muito legal, né? Do SUS. E muito bom. Que bom, parabéns. Obrigada. Né? E vamos começar com a pergunta que é muito boa também. Por que você escolheu emergência? É uma pergunta que ela é simples e ela é difícil de explicar ao mesmo tempo, porque assim, ao longo da formação a gente entra achando que a gente quer uma coisa, eu entrei achando que eu queria cirurgia geral, e depois cirurgia cardíaca, me apaixonei por GO, aí vi que GO não era bem aquilo que eu queria, e aí no final, assim, no finalzinho do quinto ano, comecinho do sexto ano, eu rodei com o pessoal da emergência no Hospital Geral de Pedreira. Eu falei, cara, isso é muito legal, porque é dinâmico, você consegue pensar rápido, tem bastante procedimento, é uma coisa que muda todos os dias. E eu vi ao longo da faculdade que aquela rotina muito sólida, muito igual todos os dias, acabava me cansando um pouco. Então eu vi na emergência a oportunidade de crescer as coisas que eu já gostava antes, que é fazer procedimento, que é estar ali com paciente grave. Então foi por isso. Isso é muito legal, né? A emergência é uma especialidade médica que é nova no Brasil Sim, e está crescendo muito, mas é uma especialidade muito boa, né? Porque você tem acesso a esses pacientes, a uma rotina muito dinâmica, uma medicina mesmo. Então, eu acho muito legal a emergência também, né? Fiz cirurgia geral que tem algumas coisas que combinam, né? E tem muitas oportunidades, né? O pessoal fica preocupado em fazer essas especialidades, cirurgia, emergência. Ah, é porque eu vou viver de plantão, porque... Não, o começo realmente vai, mas aí o começo todo mundo trabalha, né, gente? Agora, tem muita oportunidade, muita coisa nova vindo. É uma área muito interessante. Que então, legal. começou em 2016, né? Então é realmente uma residência nova, mas assim, é um campo aberto para você desbravar. Então hoje a maioria dos emergencistas que eu conheço, eles não só trabalham com plantão, trabalham bastante com gestão, com coordenação médica. Então é uma formação que te dá assim um amplo acesso a várias coisas. Não, você não fica única e necessariamente preso àquele esquema de plantão. Você pode ser diarista, você pode ser coordenador, gestor. Então é bem legal. Essa gama de possibilidade é muito legal. E a tendência é que quanto mais isso evolui, né, a medicina a gente está vendo que está indo por caminhos novos daí, mais os hospitais bons e os lugares vão exigir pessoas com emergência, UTI. Então, é uma grande especialização. Que legal, né? Vale muito a pena mesmo. E lá no Grajaú é muito boa. E conta um pouco da sua formação na faculdade e quando você começou a pensar em se preparar, você escolheu emergência e como você começou a se preparar, vou ter que estudar. Como é que foi esse início? Tá.
Eu entrei na faculdade um pouquinho mais velha, né? Então, eu não entrei ali com 17, 18 anos, como o pessoal costuma entrar agora. Então, eu já tinha eu já entrei na faculdade sabendo que eu ia fazer residência. Nunca foi assim, não existia um plano B, não existia pós-graduação, outro tipo de especialização. Eu entrei sabendo que eu queria fazer residência, só fui descobrindo o que eu queria ao longo da faculdade. Me envolvi com centro acadêmico, participei de esporte há algum tempo, e aí, quando eu cheguei no 4º ano, que eu sou turma de meio de ano, começou ali a água bater, né? Eu falei, nossa, acho que eu preciso me preparar. Busquei um outro cursinho, fiz 2 anos desse outro cursinho, e aí eu vi que estava faltando alguma coisa para mim, que não era ali o local onde o meu potencial ele atingiu o seu pico máximo. E aí? E aí, na porta da prova da USP, nossa, eu nunca vou esquecer esse dia. Conta pra gente. Eu fui fazer a prova da USP em 2023 e eu já assisti algumas lives de correção. Eu conheci o Medcoff através daquelas lives de correção que tem no YouTube. Eu falei, cara, eles têm uma forma diferente de ensinar. E eu via que aquilo ali me ajudava para as provas. Então, sempre antes de fazer uma prova, eu já estava prestando para valer, eu assistia as lives do Medcoff. E aí, na prova, eu lembro que eu conversei com o Darizon. Grande. E, eu queria saber um pouquinho mais do cursinho. E aí ele, não, me dá aqui seu número, a gente vai entrar em contato com você. Porque eu sabia que não ia dar, eu ainda tinha bastante prova para fazer, mas eu sabia que não ia dar. E o fato de ver vocês ali em todas as provas, eu falava, mas por que o meu cursinho não faz isso? Então, nesse período, assim, durante a prova mesmo, eu senti que faltava muito aquele apoio com o aluno, aquele, a gente tá junto, tá ruim, mas a gente vai tentar melhorar um pouquinho, e eu senti muito isso no Medcoff, mesmo não sendo aluna do Medcoff ainda. Que legal, isso é muito legal, a gente fica muito feliz, né? Todo mundo fala muito bem das lives de correção mesmo, e eu adoro fazer as lives de correção. É uma correria, né? Uma bagunça, mas eu gosto muito, a gente gosta do que a gente faz, né? E é bom que ajuda mesmo os alunos, a gente fica feliz. E estar na prova também, né? É divertido. Que bom. E voltando um pouquinho na história da faculdade, você entrou com quantos anos mesmo? Entrei com 21. Então um pouquinho mais madura já. Isso é bom, né? E realmente, às vezes até ajuda, né? Não faz muita diferença a idade que você entra, não. E uma coisa legal que você fez, e eu sempre recomendo para quem pergunta, é tentar ter a mente aberta, né, na faculdade, principalmente nos primeiros anos, né, conhecer um pouco de tudo. Eu também fui da Atlética, treinava, fui conhecer as outras coisas, fiz liga, porque se você entra com uma coisa muito fixa, você não vê outras oportunidades. Então isso que você fez foi legal. E aí você acabou se achando naturalmente na emergência, Sim. né? Talvez se você entrasse muito fixa, você não ia poder explorar isso, o que é uma coisa que você gosta. Então é muito legal você entrar com a mente aberta. E aí se começou a se preparar mais ou menos aí no internato, que é o que a gente faz, né? Eu também recomendo começar junto com o internato a preparação. Acho que se fizer bem feito vale a pena. E eu acho que a gente não tem a maturidade para estudar da forma que o estudo para a prova de residência precisa. É melhor focar em estudar a faculdade, né? E aproveitar o internato, uma coisa que eu acho que foi um diferencial para mim é que eu estudei, claro, mas eu aproveitei muito o meu internato. Então, depois que eu comecei a trabalhar, até mesmo na hora de fazer prova prática, tudo, então eu sinto que ter aproveitado o meu internato e ao mesmo tempo ter estudado foi completamente, assim, crucial para mim. Eu também sempre recomendo aproveitar o internato, estudar ali o internato, porque isso é um momento de muito crescimento, né? E você ficou 1 ano trabalhando? 1 ano e meio. 1 ano e meio, foi isso mesmo, acabou no meio do ano, 1 ano e meio. Então conta agora como foi esse período em que você começou com a gente e esse período de trabalho, isso tudo o começo aí do ano. Essa é uma parte conturbada também. É importante. Eu comecei com vocês em março, porque eu tive prova ali até o finalzinho de janeiro. Uhum. Eu comecei em março, aí comecei a estudar, vi algumas aulas, porque era a metodologia que eu tinha aprendido ali num outro local, fazia questão, só que ainda faltava um direcionamento. Eu sabia estudar, eu já tinha uma base boa, e assistir muitas aulas estava ficando cansativo para mim. E eu sentia que eu não estava progredindo, que os meus resultados não estavam melhorando, por mais que eu fizesse questão, eu não sabia organizar minhas revisões, eu não sabia organizar muito bem o meu tempo de estudo, se eu tinha que tirar só um dia para estudar,
se eu tinha que ficar ali 3, 4 dias ou trabalhar só 2 dias na semana, ou 2 dias na semana era muito, era pouco. E foi meio que uma reviravolta, porque minha vida mudou assim que eu me formei. Eu fui morar com meu namorado, que hoje é meu noivo. Então a gente construiu a casa no meio de toda essa bagunça de prova de residência. E aí, quando entrou o Medcoff, me botaram ali. E aí você também fez a mentoria, né, comigo. Eu estava tentando aqui lembrar enquanto você falava o dia, eu não lembro o dia exato que a gente começou, mas Comecinho de março. eu ia falar, foi no começo do ano, né, não tanto no começo, foi em março, né, março. que a gente fez os encontros. Eu esqueci de ver o dia, não tem problema. E aí a gente fez a mentoria singular, foi muito legal, né, uma caloura, aluna. Foi muito bom e divertido. E aí, eu lembro que logo que acabou o primeiro encontro que a gente se organizou, né? Toda a rotina. Alguns dias depois você me mandou mensagem. Nossa, melhorou muito, esse ano vai dar certo, né? E a gente tá acostumado, e para mim, assim, parece que a gente fala algo importantíssimo, né? Mas são coisas simples que precisa organizar. E para os alunos é incrível como faz diferença, né? Total. Então conta aí, como é que foi essa expectativa aí, o que aconteceu? Cara, a mentoria foi um divisor de águas pra mim, que era algo que eu já estava procurando. Eu já tinha procurado outras pessoas dentro do mercado, não necessariamente dentro de algum cursinho, e eu não conseguia encontrar ninguém que entendesse o meu momento. Porque quando a gente fala de mentoria, muitas pessoas falam, ah, você tem que abdicar da sua vida para você conseguir estudar, você tem que abdicar de tudo para você conseguir estudar. E a gente sabe que a realidade não é assim, né? Então, logo no nosso primeiro encontro, uma das coisas que eu achei mais legal é que, além de montar minha planilha de estudos, você se preocupou com a Janaína Pessoa. Então, você se preocupou se eu tinha uma rede de apoio, se eu fazia terapia, se eu fazia alguma atividade física, se eu tinha algum hobby. Eu lembro que quando eu olhei a planilha, a gente tinha 27 horas de estudo. É uma média boa, né? 27 horas de estudo na semana. E uma das primeiras coisas que você me perguntou foi: como que tá a sua cabeça? Você está cuidando ali da sua saúde mental? Como que é a sua rede de apoio? Você tem um relacionamento? Como que é o seu relacionamento? O seu parceiro te ajuda? E dali eu já senti confiança para eu realmente confiar no seu trabalho e só seguir o plano, sabe? Então, me ajudou a literalmente me colocar nos trilhos, de tipo, esse é o dia de trabalho e esse é o dia de estudo. O dia de estudo você tem que fazer isso, isso, isso e aquilo, e você precisa de um dia de descanso. Então, conseguiu organizar o que eu não estava fazendo sozinha. Eu acho que duas coisas que você falou que são diferenciais aqui na mentoria singular e que fazem muita diferença, e que são coisas que às vezes a gente não leva muito a sério e acha que não é importante, mas são as que mais fazem diferença, né? A primeira é isso, né? Singular. Então, o mentor, o professores, o Matheus, a gente sempre foca nisso, em dar atenção à pessoa e ver cada caso é um caso. Isso é muito importante, né? A gente tem uma vida e a gente perde um tempo fazendo isso. Sim. E eu acho que faz muita diferença, porque se a gente não tá bem com a gente mesmo e com a nossa vida, a gente não vai conseguir estudar. Isso faz muita diferença e eu acho que a mentoria singular se diferencia por isso. E que bom que te ajudou e que você gostou, né? E a outra coisa é o que você falou de confiar no processo. Isso é o mais difícil de convencer os alunos. Nossa, como dá trabalho, viu? E você até que foi uma aluna ótima, boa, porque você acreditou e você vestiu firme a camisa e fomos juntos, né? Foi fácil, foi uma aluna boa. Então até que deu certo. Mas é difícil, viu? Porque é normal, né? Você estuda um pouco e já quer ver o resultado. Você estuda um pouco, tira uma nota ruim ou erra uma questão e acha que não vai dar e desiste logo. E é um processo longo. Eu lembro que você falou para mim da nossa primeira mentoria. Prova de residência não é 100 metros. Prova de residência é uma maratona. Então, todos os dias que eu tava assim, muito cansada, ou vendo que eu não estava produzindo o tanto que eu precisava produzir, eu ficava com essa frase na cabeça: isso aqui não é 100 metros, isso aqui é uma maratona. Tanto que isso me ajudou, porque ao longo do ano eu tive algumas questões familiares, meu noivo se acidentou, ele ficou quase 3 meses sem conseguir andar, e o que me deixou no eixo foi a mentoria, porque eu sabia exatamente o que eu precisava fazer. E a vida não para, né? Não. Todo mundo tem, claro, existem problemas e problemas, não é ninguém, cabe de ninguém julgar qual é o nível do problema, mas a vida continua. Sim. Você teve problemas, todo mundo tem, mas você conseguiu, né, com as nossas conversas, organização,
cuidar dos problemas e estudar ainda. E deu tudo certo, graças a Deus, né? Estamos bem agora. E a gente colheu os frutos 8 meses depois, né? Foi sofrido mesmo. Foi. Mas eu lembro até hoje o dia que você passou e mandou mensagem lá, foi muito legal. E como é que, vamos relembrar aqui também para quem está assistindo, né? Como a gente organizou a sua rotina? Eu lembro que a gente dividiu os dias de trabalho, os dias de estudo. Eram 2 dias, né? 3? Isso, no começo eu Me lembra. trabalhava 36 horas, Isso. era segunda, quarta e sexta. Aí de terça e quinta eu fazia mais estudo teórico e questão de tarefa mínima. E aí sábado era meu dia de fazer prova na íntegra, que foi uma coisa que você colocou desde o início e eu segui rigorosamente. Então todo sábado, meu sábado só começava depois que eu fazia minha prova na íntegra. E aí de domingo eu fazia correção, mas coisinha rápida, e domingo era meu dia de descanso. Então nos dias de trabalho eu fazia mais questão e revisão. Isso aí, então olha só que legal, né? Você conseguiu trabalhar 36 horas por semana, que na mentoria singular a gente recomenda um máximo é de 36 horas, quem puder, mas que isso é difícil, mas 36 dá, quanto menos melhor, obviamente. Dá. Né? Deu Dá. e foi corrido. E aí depois você diminuiu, não foi? Isso, porque eu levei uma bronca sua. Foi, porque você não estava dando conta alguns dias, né? Chegou em maio, eu tava fazendo alguns plantões a mais, e aí você virou pra mim e falou assim, Jana, ou você para, ou não vai dar. É. E aí a gente diminuiu pra 2 vezes na semana. E aí uma coisa importante que a gente fez, e você fez, né, na verdade, foi se organizar financeiramente, né? Sim. Como é que foi isso? Porque isso precisa, infelizmente, né? Precisa. Não tem jeito. Logo em março, quando a gente começou a mentoria, eu chamei também uma amiga por fora para me ajudar com essa questão financeira, para organizar os meus gastos, para eu trabalhar o suficiente para eu conseguir pagar minhas contas e conseguir guardar um dinheiro para não ter que me matar de trabalhar agora no R1. Então, eu trabalhava para pagar a conta e sobrar ali um pouquinho para eu conseguir guardar. Basicamente isso. Foi um ano sem viagem, sem festa. E a prioridade eram os estudos, mas tinha que equilibrar com isso, né? Sim, mas era uma coisa que foi, não sei das outras famílias, né? Pelo menos assim, na minha família, é que a prioridade da minha família era o meu estudo. Então, todo mundo fazia de tudo para que eu pudesse estudar. Eu brinco até com o Pedro que eu falo que ele silenciou o mundo para eu poder parar, sentar e fazer minhas coisas. Então, não que tudo vinha em segundo plano, mas toda a nossa rotina, da minha mãe, do meu noivo, da minha irmã, até do nosso cachorro, ela era estruturada para que eu conseguisse estudar. E até mesmo no trabalho, eu dei a sorte de ter um chefe muito legal. Ai, que bom. Tem um chefe muito legal que ele me trocou de setor para que eu conseguisse estar num setor mais tranquilo e ainda assim estudar, aprender. Ele estava ali comigo quando eu tinha alguma dúvida, quando eu precisava de ajuda para algum caso. Então eu estruturei minha vida para que o estudo fosse a prioridade. Que bom, que legal. Isso é muito bom de ouvir, né? A gente precisa ouvir isso, porque é isso que faz a diferença, né? A gente consegue pagar as contas, a gente consegue ter o tempo de descanso, a gente fez isso nos encontros, mas a prioridade tem que ser o estudo, né? Sim. Porque tá cada vez mais difícil, não tem jeito. E você fez prova toda semana praticamente, né? Nos finais de semana. Toda semana. Isso é o que a gente obriga, né? É uma das prioridades master aqui na mentoria singular, é a prova semanal. Então você fez, isso faz muita diferença. Total, eu senti muito na hora das provas. Principalmente a prova do Einstein. Sim. Principalmente, assim. E ter rede de apoio é uma coisa importante, né? Então, não é que você precisa de uma rede de apoio perfeita. Isso não existe. Mas você precisa de pessoas que te apoiem e você precisa organizar a vida, que foi o que você fez, né? Você organizou a vida. Vou fazer isso, 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 pensando nos estudos. E conseguiu, obviamente, abrir mão de algumas coisas, mas conseguiu se organizar para isso. E acreditou no processo, né? Porque às vezes a gente organiza e aí fica sem viajar, fica sem festa, ganha menos dinheiro e fala, será que vai valer a pena? E será que vai dar certo? E é um pensamento que a gente tem, né? Ah, não vou fazer isso. Mas se você faz direitinho, dá certo, né? Super. Então precisa. Precisa mesmo sofrendo um pouco. Mas mesmo assim você conseguiu descansar um pouco, né? Dentro do possível, ficou até noiva. Fiquei noiva. Conseguiu, eu lembro que você conseguia fazer as coisas. Conta um pouco sobre como você conciliou os estudos. Conta um pouco mais, né? Os estudos
E o resto da vida, assim, como foi esse encaixe? Não viajou, tudo bem, mas como foi? Sim, quando você tem um plano estruturado, montado diretamente para você, onde você sabe o que você precisa fazer, fica mais fácil de você encaixar as coisas que você gosta. Então, eu encaixava, por exemplo, o meu horário de atividade física ali no meio, entre aquela pausa dos estudos da manhã e dos estudos da tarde. Ao longo do ano, eu me permiti fazer ali uma viagenzinha pequenininha, coisa de um final de semana, sem minhas provas? Não. Levei minha prova para viagem. Levei minha prova para viagem. Mas é super possível se você sabe onde você quer chegar. Então você acaba colocando tudo junto num pacote organizado, cada um na sua caixinha, e dá tempo de você viajar, não dá tempo de você ficar, sei lá, um mês viajando, igual eu tinha feito no ano anterior. Mas dá tempo de você tirar ali um final de semana, de você ir num barzinho. A gente saía muito para comer, porque eu e o Pedro, a gente gosta muito de conhecer restaurante. Então, isso era, eu falo que é a parte da minha saúde mental que ficava viva. Precisa. Então, a gente Sim. saía bastante para comer. As saídas mudaram um pouco, né? Porque você vai crescendo, você vai colocando as coisas como prioridade, e não tem como você estar de ressaca para você ir estudar, para você ir fazer sua prova na íntegra. Mas quando a gente conseguiu organizar a minha rotina de uma forma que eu tivesse tudo ali no lugar, que eu soubesse, hoje não deu para fazer todas as minhas revisões, então eu vou tirar um pedacinho ali do domingo e eu vou fazer as revisões ali no domingo. Mas eu continuei assistindo as minhas séries, lendo os meus livros, indo pro spinning, que eu gosto, comecei a correr, que era uma coisa que eu queria muito voltar a fazer, porque eu fui do atletismo na época da faculdade. Então, dá tempo, você só precisa se organizar. Mas é difícil fazer isso sozinho quando você não é treinado para fazer isso. Eu acho que são duas coisas, né? Prioridades e organização. E aí a mentoria vem com as planilhinhas, a tabelinha, e meio que uma obrigação com outra pessoa, né? Isso ajuda muito. Muito. E conseguiu organizar e deu certo. É muito bom ouvir isso, eu fico feliz, né? Porque você, óbvio, abriu mão de algumas coisas, teve prioridades, mas conseguiu se equilibrar ali na rotina. Muito legal. Mas dá para postergar a viagem. Eu fiz uma viagem grande agora, né? E é só você colocar ali mais pro final, faz as provas, faz as coisas, que vai dar tudo certo. E aí a gente começou em março, mais ou menos, né? E aí você começou a estudar sério nesse esquema em março. E você conseguiu manter essa rotina e essa constância até o final? Como é que foi? Sim. O ano todo, né? O ano todo. O ano todo, porque eu não bitolei. É isso aí. Isso é o que não faz diferença, viu? Eu lembro até de um dia que, logo quando o Medcoff lançou aquelas revisões express, que era aquela que você tinha, eu não lembro o nome agora, você tinha o bloquinho com 5 questões e depois o bloquinho Isso, agora é revisão núcleo o nome. Revisão núcleo. Mas é isso aí, lançou nessa época mesmo. E aí nessa época eu lembro que eu te mandei uma mensagem, eu falei, nossa, mas eu vou estar sendo ridículo de mandar isso pro Henrique, mas eu preciso mandar. Eu falei, Henrique, eu não tô entendendo uma coisa. Eu acerto muito mais quando eu faço blocos menores do que quando eu faço blocos maiores. Como é que a gente vai fazer isso na hora da prova? Então, esses pequenos detalhes, esses pequenos ajustes, assim, fizeram muita diferença pra mim. A gente tá sempre com o aluno também, isso é legal, né? A gente gosta e faz diferença para os alunos ficarem mais seguros, né? Tranquilos que eles estão no caminho certo. E a gente tinha definido que você ia estudar mais ou menos 27 horas na semana, o que é um número bom, né? A gente recomenda aí um mínimo de 20, um máximo de 40, nem dá para passar mais do que 40 que vai burnoutar. Você vive 27 a longo prazo, deu certo. E a gente manteve 27 mais ou menos até o final, aumentou um pouquinho, né, no final? A gente aumentou um pouquinho, mas uma coisa que foi muito legal, que a gente definiu já no começo, assim, da mentoria, foi que eu falei pra você, Henrique, eu não aguento mais assistir aula. Isso a gente vai falar também agora. Então, o fato de você ter me deixado livre para focar em questão e me ensinado realmente a estudar por questão, foi uma coisa que para mim foi um grande diferencial. Eu lembro até que no começo você virou para mim e falou assim, você vai começar fazendo no modo tutor, e eu não ouvi. Tá aí o Normal, a gente tem que insistir, fazer vários encontros para a pessoa acreditar. E aí eu comecei a fazer mais questão no modo tutor lá para julho. Falei, nossa, é muito diferente. E eu entendi depois, só em julho, a função do modo tutor. Mas ouvir o seu mentor gente, ouça o mentor de vocês.
Olha, uma coisa que a gente bate muito na tecla e insiste também é a questão de horários, né? Que você comentou. Eu tenho horário para isso, horário para aquilo, horário. Então você se sente na obrigação de cumprir os horários, que foi o que a gente combinou, e as horas, né, da semana. Isso faz muita diferença. E é muito bom para o mentor também, para a gente, ouvir os alunos, porque algumas vezes até a gente se questiona, né? Porque a gente está sempre estudando, atualizando o método de estudos, e a gente criou tudo isso lá um tempo atrás, né? Modo ativo, questões, e a gente bate nisso. E é bom quando os alunos vêm e mostram que deu certo, porque a gente fica mais tranquilo também para saber que a gente está falando a verdade. Então tem que acreditar na gente mesmo, né? Porque deu certo. E isso é uma coisa que a gente sempre pergunta para todos os alunos, né? E é muito bom falar no SingularCast, nos papos de aprovado, porque os novos alunos vêm assistir, que é o método de estudo, se deu certo, o método mais ativo, né? E focar em revisão e questão e usar a aula como uma consulta. A gente precisa evoluir para isso, não precisa? E as provas, né, que você falou toda semana. Assim, se não fosse o método ativo, eu não teria passado. Eu não teria passado porque a gente aprende, desde que a gente é criancinha, a estudar de forma passiva, e na faculdade é um estudo mais passivo, a nossa faculdade é tradicional, segue tradicional até hoje. No começo é normal. Então, é estudar de forma passiva, e aí quando você se depara com prova de residência e você tenta fazer o estudo passivo, você não progride. Por mais que você tente, por mais que você assista 1000 horas de aula e fique ali com as apostilas, você não progride. E aí, quando você faz questão, você vê que o padrão das questões se repetem. As provas, elas se repetem. Então, chega uma hora que você... Não é que você aprende por osmose, mas você aprende a fazer prova. É totalmente diferente de estudar para a vida? Sim. Mas para passar na residência, para ser um especialista, você tem que saber fazer prova. Então, o método ativo foi o que me fez passar na residência. Mas isso é muito interessante, né? E que bom ouvir de você também, para eles ouvirem de outras pessoas, que é muito bom. Mas isso é muito interessante porque é ciência, né? E a primeira vez que a gente tem contato com o conteúdo, a gente tem no modo passivo. Isso é normal, mas a gente teve 6 anos de medicina e veio às aulas para isso. Mas depois do primeiro contato com o método passivo, você não pode ficar repetindo o método passivo. Isso é a base da pirâmide. Se ficar recebendo informação, vai evoluir. Sim. Vai continuar a mesma. É o primeiro passo. Mas a partir daqui, você tem que evoluir. E por isso que a gente insiste. Você tem que fazer questão, fazer prova, revisar, criar suas questões, começar a dar aula. Eu sugiro às vezes para alguns alunos assim, que eu não falei para você, eu sou muito ruim. Você era ruim no que você falou? Eu não lembro se era você. Eu odeio ventilação mecânica, mas Era eu. então é você mesmo. Então eu falei, vai dar uma aula de ventilação mecânica pro seu noivo. E aí você aprende, né? Foi você mesmo. Tem mais de um aluno que odeia ventilação mecânica. Eu também não gostava, não. Aí eu fui dar umas aulas, fui estudar e é isso que tem que fazer, sofrido. Muito bom, muito bom. E o legal é que com o material do Metcalf, principalmente com os Coffee Cards, né, aquela caixinha linda, o Pedro adora aquela caixa. É bonita. Ele adora aquela caixa. A parte divertida do dia do Pedro era quando eu chegava em casa, amor, vamos fazer seu Coffee Cards. Que aí ele ia perguntando, eu ia respondendo. Então foi uma coisa que eu consegui incluir ele também. Que às vezes esse caminho até a residência ele é um pouco solitário. Então, quando você consegue incluir a pessoa que está ali com você, torna a jornada um pouco mais tranquila. Mas, assim, fazer questão e fazer revisão, eu não sei te explicar a minha curva de aprendizado. É muito bom. É gigantesca. E eu fiz muito flashcard, que você falava no começo. No começo eu não fazia tanto. Daí, de maio pra frente, as paredes, assim, do meu quarto de estudos, que também é uma coisa, se vocês não têm, coloquem um quarto de estudos pra vocês. O Henrique falou e eu fiz. Era só de post-it, porque eu sou muito visual. Precisa ter o cantinho dos estudos. Isso também é algo meio óbvio, né? Eu vou estudar desconfortável, mal posicionado, estressado, não vai render. Eu tenho que ter meu cantinho bem ali e tá preparado. E flashcards, né? A mentoria singular ama, o Metcalf ama, tem gente que não se adapta, a gente insiste porque é um negócio transformador. Sim. Mas não é o flashcard, né? O que é o transformador, que o flashcard é o representativo disso, é o estudo ativo. Então, seja por questões, seja por provas, seja por flashcards, é você buscar informação, é você
gastar energia atrás dessa informação e não receber a aula só. É isso que é o ponto que muda, né? E eu tô no Medcoff, acho que há 7 anos, 6 anos, né? E a gente aprende muito, né? Vai crescendo muito. E olha, acho que todos os podcasts, SingularCasts, alunos e todos os aprovados que eu vejo, acho que não teve um que não fez método ativo. Ah, não, eu só assisti as aulas e passei. Não tem como. Não tem como. Hoje em né? dia, Não tem como. não tem como, de verdade. O que as provas exigem de nós é impossível com o método passivo. E eu só tinha flashcard. Então, assim, eu gosto muito, eu falei para muitos Também gosto. amigos que estavam prestando ali, ai, não faço flashcard. Gente, dá uma chance, tem várias plataformas, não tem só o Anki. Eu não usei o Anki, eu usei uma outra plataforma. Que eu fazia no papel, mó legal. Então, e o meu... Cartãozinho. O meu highlight, assim, era post-it na parede. Isso é bom também. Porque aí eu saía de manhã, antes de sair para trabalhar, eu olhava ali minha parede e na hora da prova eu conseguia enxergar onde estava o meu post-it. Óbvio que tem que assistir às aulas também, Sim. óbvio, mas as aulas são o complemento, né? Eu acho que é o contrário. O estudo ativo é o principal, e você vai ter as aulas, vai ter um resumo, um livro, vai ter uma consulta, óbvio, né? Mas é ao contrário o caminho, né? O núcleo tem que ser a revisão e os flashcards, e é muito legal. E outra coisa legal, que eu acho que eu não lembro se você fez muito ou não, mas você já comentou, né? De ter apoio, e que a gente também insiste no Medcoff, é o estudo em grupo ou dupla, né? Isso. E você fez com o seu noivo, o que é muito legal também, que ele só te pergunta, era só você ali, isso é bom, né? Treino. Mas você fez estudo de grupo ou dupla também, não fez? Fiz com amigos que também faziam Medcoff. Então, de sexta-feira eu tinha um plantão com uma amiga minha que a gente trabalhava junto, e a parte da manhã era um pouco mais tranquila. Então, a gente acabava estudando junto, corrigia a prova junta, e ajudava, assim, alguns alunos que ainda estão na faculdade, às vezes eles iam me perguntar alguma coisa, então eu ajudava eles com isso, e principalmente depois do Hands-on Soft Skills. Aí a gente estudou bastante em grupo. Em grupo é bom porque você divide a atenção, discute, faz estudo ativo também, né? Se desafia, sai da zona do conforto. Então vale a pena aí fazer alguns estudos em grupos seletos, organizados para estudar, né? Com pessoas que estejam ali na mesma pegada que você. Legal. Então, aproveitando que você falou hands-on, vamos agora falar da reta final. Como é que foram os últimos meses, a preparação para as provas, o dia da prova também, vamos falar sobre isso. Tá, vamos lá. Os meus últimos meses a gente teve o HIIT, né? Que eu aproveitei bastante, eu assisti bastante aula do HIIT, e aí era muita prova. Nossa, era muita prova. Eu fazia, sei lá, 2, 3 provas por semana. Legal. E aí, muita revisão, eu usei bastante a revisão Núcleos, muito. Foi, assim, uma das coisas que eu mais gostei da plataforma foi a revisão Núcleo, porque eu acho que ela é o mais difícil da gente encaixar na rotina do aluno. Porque, por mais que você estruture a minha rotina, é difícil você saber quando revisar, o que revisar, e ter isso na plataforma de fácil acesso sem eu precisar pensar, foi, assim, maravilhoso. Eu acho que nesse ano de preparação, quanto menos você trazer estressores para perto, fica mais fácil. E aí eu fazia 2, 3 provas por semana, corrigia elas a cada 24 horas e fiz as provas, óbvio. Então, no dia da prova, eu procurava fazer ou alguma atividade física, se a prova era à tarde, para eu ir mais tranquila, tomava um bom café da manhã, ia tomar o cafezinho lá com Bacau. Isso é importante. E esperava os resultados. E o hands-on? Eu lembro que você foi aluna do hands-on, né? E como é que foi? Você gostou, não gostou? Brevemente aqui. Muito, muito, muito. O hands-on é sensacional. Eu lembro que a gente conversou logo depois que saiu o resultado do Einstein. Eu falei, Henrique, eu acho que dá, mas se der eu vou passar ali não muito bem colocada. E aí, quando saiu a lista do Einstein, que eu passei para a segunda fase, eu já tinha feito a pré-inscrição do hands-on. Quando eu corrigi, sabia que a nota ia dar. E aí eu fechei o hands-on e foi transformador para todas as provas práticas que eu fiz. Não tem nada igual no mercado, não tem. Eu já fiz um outro curso de prova prática e eu te garanto que não tem nada igual no mercado.
A gente tem muito orgulho do Hands-On também, e a Renata, né, que é a coordenadora do Hands-On, é excelente. E é um curso muito legal mesmo. E vale a pena, né? Até para estudo, para vida e para A tudo. vida, porque você aprende a se comunicar. O que eu aprendi no hands-on hoje eu uso no meu trabalho. E Como falar com o paciente, para a segunda com a fase. família. Para a Que segunda bom, que fase é legal. crucial. É. Eu subi 15 posições no Einstein depois do hands-on. Hoje é o Singular Cast, né, que a gente fala da mentoria, mas a gente gosta de lembrar das outras coisas e do hands-on e do Medcoff como um todo, né? A gente falou bastante da mentoria e muito bom. E o dia da prova, então você falou, depende se era tarde, era de dia. Tem alguma dica para os alunos, algum ritual, alguma coisa assim? Ou é pessoal, ou é mais mantenha a calma? O que você diria? É difícil manter a calma, né? É difícil. É muito difícil, principalmente quando é assim uma instituição que você quer mais, porque aconteceu comigo na prova do Einstein. Eu fui muito nervosa a fazer a prova e isso me atrapalhou. Então, se tiver alguma coisa que eles consigam fazer, que deixe mais calmo. No meu caso, era fazer spinning. Então, quando a prova era tarde, de manhã eu marcava uma aula de spinning, ia pedalar, chegava em casa, assim, ansiedade lá no pé. Esquece que a ansiedade já foi. E quando a prova era de manhã à noite, eu procurava ter uma noite mais tranquila, saía para jantar, comer alguma coisa ali que eu gostasse. Então era basicamente isso. Eu sempre estava ali com a minha família, porque minha mãe fazia questão de me levar, Pedro fazia questão de me levar, e aí, ai, Bacal vai estar lá, a gente vai fazer carinho do Bacal. E você acha que a mentoria singular e as conversas e essa parte de duas coisas, emocional e planejamento, faz diferença na hora da prova? 100%. Eu também acho. 100%. Porque se você sabe onde você isso. quer chegar, você precisa ter um caminho muito bem traçado. Mas se sua mente não tá bem, não tem como você chegar bem lá no final. E é o que você sempre falou pra mim. É uma maratona. Você vai estar mais cansado. Só que no momento que você precisa do gás final, a sua mente tem que estar muito bem. Eu falo isso bastante com os alunos e é bom ouvir também, né, que é importante porque faz diferença, né? São 1 ou 2 pontinhos, né, que você erra ali. São detalhes, não é fácil não. É muito legal a sua conquista. E você falou também que você assistiu alguns papos de aprovado e Singular Cast. Isso você assistiu antes do Medcoff ou durante quando? Foi durante o Medcoff, foi antes de fechar a mentoria. Então, eu já estava buscando uma mentoria e eu queria ouvir dos alunos o que eles estavam fazendo, o que a mentoria oferecia. Então, eu assisti para eu poder entender como é que funcionava a mentoria singular. E isso ajudou? Com certeza, porque eu assisti e aí eu mandei mensagem e falei: oi, gente, preciso de uma mentoria. Isso é legal, né? Porque às vezes o aluno fica na dúvida, normal, né? Só o professor falando, não conhece muito bem ainda o mentor, o Medcoff, fala, não, peraí, eu preciso ouvir de outras pessoas que fizeram e passaram, e por isso que a gente faz, né? Se não forem acreditar em mim, vocês vão acreditar nela. E a gente faz para ajudar. Porque é legal, né? É muito legal você ver a experiência dos outros e muitas vezes você se identifica. Às vezes alguém que quer fazer emergência também, ou que fez Santo Amaro, vai assistir. Isso é legal. Respostas. Principalmente quando eu postava ali alguma coisa sobre a mentoria, eu tive vários colegas que vieram me perguntar: mas como que é a mentoria singular? Qual é a diferença dela? O que vocês fazem? Organiza a planilha? Organiza os estudos? Então era bem legal falar sobre isso. E é uma coisa que o Medcoff e eu também, a gente insiste muito, né? A gente gosta de estar próximo aos alunos. Porque a gente já foi aluno uma vez e a gente sente essa diferença, né? Porque, nossa, é um período muito sofridor, né? É muito solitário. Solitário, abrir mão de várias coisas. Precisa ter muita disciplina, né? Porque você tem que estudar todo dia, às vezes a mesma coisa. Então não é fácil. A gente quer ajudar o máximo possível e acho que tudo isso ajuda, né? As mentorias, os podcasts, Muito bom. E agora? Agora você passou, né? Inclusive hoje é dia 27. 27. Daqui 2, 3 dias já tá de plantão. Já. Como é que estão aí os preparativos, as emoções para fazer residência de emergência? Conta aí. Eu tô muito animada. Muito animada. Foi uma coisa que eu esperei ao longo de um ano inteiro.
Então, é um curso muito acolhedor, né? O pessoal da emergência, eles acolhem todo mundo. Ontem teve um churrasco e Legal. depois foi todo mundo para um bar para se conhecer, os R1s, conhecer R2 e tudo mais. Então, tô animada. Tô com medo, que é óbvio que todo começo de algo que a gente É nunca novo. fez dá medo, mas eu tô muito animada. Eu tô com as minhas apostilinhas ali separadas, caso eu precise revisar alguma coisa rápida. É muito bom. A residência é um outro momento da vida que você cresce muito, né? Eu também estava muito animado para a minha. Foi muito bom, né? Sou muito realizado. Tenho certeza que você vai ser também. Lá é uma residência muito boa. E o começo é super animado, depois se acostuma. No final você está cansado, normal de tudo na vida, mas vale muito a pena. Então aproveita e você vai aprender e crescer muito, que a residência é outro momento que a gente abre mão de coisas, trabalha muito, mas assim, a gente vai poder exercer medicina do que a gente gosta em todo o seu potencial. Então a gente ajuda muita gente, aprende muito, é muito legal. Que bom que você está animado e que está organizado, né? Sucesso, trabalhamos muito para isso, Sim. vai valer muito a pena. E teve o churrasco deles, a emergência é legal, né? Como é nova também, o pessoal é mais. É todo mundo muito Todo mundo mais animado. Isso é muito todo bom da mundo muito emergência. animado. Mas teve também o churras dos aprovados, eu falei que ia te Muito perguntar. legal. Que a gente teve. A gente adora fazer o churrasco dos aprovados, porque é mais um momento pra gente comemorar com os alunos. E a gente adora, né? Como a gente fica próximo dos alunos, a gente gosta de ir lá. E churrasco é sempre bom, né? Sim, é a melhor comida que tem. Muito bom, que bom, foi divertido mesmo. Legal. Então agora são 2 dias de descanso e começar com força total a residência. Já tá de plantão, né? Daqui a pouco. Já, no choque. Ai, vai ser muito legal. E depois no trauma. Que bom. Assistam as aulas, Henrique. Eu amo. Ajuda. Parabéns. Nossa, eu fiquei muito Obrigada. feliz, né? Agora já tô mais acostumado, porque faz um tempinho, mas quando você passou mesmo e foi aprovado, lá a gente comemorou muito, foi muito legal. Sucesso. Vamos lembrar desses dias quando você estiver lá no plantão sem dormir. Vai valer a pena. Já tá Muito bom, muito bom. Parabéns, Jana. Você quer deixar algum último recado? Qual seria uma mensagem final que você deixaria para os futuros alunos ou para quem está assistindo agora o SingularCast, pensando quando você assistiu a primeira vez, assim, o que você gostaria de ouvir? Bom, se vocês têm dúvida sobre fazer ou não a mentoria singular, façam. Não tem o que ter dúvida. Mas, assim, é a mentoria que vai levar vocês para a recompensa final. Para a parte em que você comemora, para a parte em que você tá feliz. E você não vai estar sozinha nessa. Eu tive o Henrique, todo o pessoal da mentoria singular ali por trás, que óbvio que a gente tem mais contato com o mentor, mas toda a equipe sempre me deu muito suporte. Então, sigam firmes, porque a recompensa vale a pena. O final é muito legal mesmo. Que bom, eu acho que a mensagem final é esta mesmo, né? Acreditem em vocês, estudem, se programem, se organizem, esses detalhes fazem muito mais a diferença. Não é só a vontade, a energia, né? Também é importante, lógico, mas precisa ter uma organização, porque é uma maratona, né? É uma E aí maratona. você tem que se preparar como um atleta. Acho que essa é a mensagem que fica da mentoria singular e do rumo à aprovação. Foi muito legal conversar com você, ter você aqui, né? Já está acostumado agora com o Medcoff. É sempre um prazer. E fiquei muito feliz que deu certo e você foi aprovado. E mais feliz ainda de poder participar do SingularCast, conversar com você e ver toda essa trajetória aí. Obrigada Foi pelo muito legal. convite, obrigada pelo ano inteiro de mentoria, por ter aguentado as minhas 1 milhão de mensagens. É um prazer, a gente faz com amor. Muito legal. Parabéns, boa sorte na nova fase na residência. Tenho certeza que vai dar certo. Pode continuar contando com a gente. E boa sorte a todo mundo que está assistindo. Boa sorte nesse caminho e que dê tudo certo. Contem com a gente também do Grupo Medcoff. Um abraço a todos e muito obrigado. Obrigada. Oi, 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 gente!